compartilhando aqui sobre esse assunto nosso. Nós estamos quase um ano falando sobre consagração. Consagração é o processo pelo qual, depois que você conhece o Senhor Jesus, você, com a tua liberdade de escolha, com a tua vontade, pelo poder de Jesus, porque você é nova criatura, então você se separa para Ele. Isso é consagração. Consagração é separar-se para. Então você se separa para Deus. E para que você se separa? Você separa você mesmo para Deus, para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Quantos de vocês aqui, não precisa responder para mim, não quero embaraçar ninguém aqui, não quero deixar ninguém envergonhado, mas quantos de vocês, se eu perguntasse, se eu pedisse, levanta a mão e diga, quantos de vocês levantariam a mão e diriam, o propósito que Deus tem para a minha vida é esse? Quantos de vocês saberiam? Às vezes nós não sabemos. Quantos de vocês poderiam dizer para mim qual é o teu destino? Porque você sabe que você não veio aqui por acaso, né? Não tem casualidades. Deus, quando colocou você nesse mundo, Ele te conhecia. A Bíblia diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Salmo 139, se você quiser ler em casa, Ele já conhecia você como Ele conhece tudo que você já viveu até agora. Ele conhecia até o fim da tua história, Ele conhecia tudo. E Ele decidiu colocar você nesse mundo. Então um Deus assim não pode ser um Deus sem propósito. Um Deus assim é um Deus com propósito. E um Deus com propósito, o que significa isso? Que Ele tem um projeto para a sua vida. Você não veio por casualidade. Ele tem um destino para a sua vida. Se eu perguntasse para você, qual é o destino de Deus para a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa mais triste que existe, na minha opinião, é um cemitério. Sabe por quê? Não é porque eu creio em alma penada, não é porque eu tenho medo do cemitério, meia-noite. Não, aquele é um lugar totalmente inofensivo, mas presta atenção. O cemitério é um lugar mais triste, porque ali no cemitério tem tanta coisa, tanta gente que Deus tinha propósito tremendo para a vida deles e nunca se cumpriu. No cemitério você encontra ali gente que foi enterrado e que Deus, o destino de Deus para a vida deles, era que eles fossem cientistas, fizessem descobertas. Eles nunca descobriram nada e eles nunca foram cientistas. Sabe por quê? Porque Deus tinha o propósito, mas nós temos que nos alinhar com o propósito de Deus para que ele se cumpra na nossa vida. Nós somos novos nascidos, nós somos novas criaturas e nós temos uma responsabilidade de nos alinhar com o propósito. Então, esse ano todo, nós estamos falando sobre esse assunto e eu quero continuar agora com uma coisa muito interessante, muito importante. Está aí no seu boletim. Nós colocamos o esboço da pregação do domingo no boletim, porque é o que nós meditamos durante a semana, amém? Aí você não precisa ficar adivinhando o que foi dito, você tem escrito no boletim, amém? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a consagração e a lei da liberdade. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas às vezes nós pensamos na gente mesmo, peraí, então tem alguma coisa na minha vida que não está certo. Eu passei por essa experiência, eu era novo convertido, e eu fui ateu e à toa. Se vocês tiverem dúvida, está ali a Anice, minha esposa lá atrás, pergunta para ela. Ateu e à toa. E quando eu vim a Jesus, eu vim tão cheio de maus hábitos, de coisas ruins na minha vida. E eu nasci de novo e eu sabia que isso não era bom na minha vida. Só que tinha um pequeno problema. Sabe qual que era o problema? Eu não conseguia vencer essas coisas. E um dia tinha uma coisa em especial na minha vida que eu não conseguia vencer. E um dia eu lembro que eu disse, Senhor, tem alguma coisa errada com esse negócio aqui do Evangelho. Porque se essa tua palavra é correta, o Senhor disse que o Senhor me libertou, eu conhecia o texto, e eu serei livre, mas eu não sou livre. Eu disse para Jesus, eu não sou livre nesta área específica. E é uma área muito séria da minha vida, que eu preciso ser livre. Então, Senhor, se isso aqui é verdade, eu quero que o Senhor me liberte disso. E sabe, muitas vezes nós não somos livres porque nós abrimos portas para o diabo na nossa vida. Ele não tem direito sobre a nossa vida. Jesus morreu por você, por mim, mas eu posso dar direito para ele na minha vida. Uau! Sabiam disso?
Você pode abrir uma porta e dar direito para ele na sua vida. Ele só pode agir na sua vida se ou Deus deixar ele agir, como foi no caso de Jó, ou você abrir uma porta na tua vida para ele agir. E sabe, essas portas às vezes nós abrimos e nós esquecemos, nós nem sabemos que a gente abriu. E nós nem sabemos que Satanás está tendo uma maneira de atacar a gente, de tocar na gente, porque a gente deu esse poder para ele. Quando Jesus morreu, a Bíblia nos diz que Jesus tomou das mãos do diabo, tomou as chaves da mão do diabo. As chaves da tua vida, as chaves de tudo que pertence a você, a sua família. Ele pegou as chaves. Daí a gente pensa, então, mas o que está acontecendo? Deixa eu perguntar para você. Será que isso é só comigo que acontece? Não. Você não vê áreas na sua vida que isso também é? Eu ainda vejo algumas áreas na minha vida. E o livro de João, o primeiro livro de João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu e você não precisamos viver atemorizados, viver com o nosso destino seguro, porque ele está amarrado, porque tem uma obra do diabo, tem uma legalidade. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, olha só, a consagração a Deus. Imagine assim, desse jeito. Desse lado, ali está a mesa da ceia, ali está Deus. Desse outro lado está o diabo. E aqui estou eu. Agora eu quero que você descreva para mim o que acontece. Eu estou exatamente no meio. Quando eu chego para cá, o que acontece com o lado de lá? Vai ficando longe, menos influência, menos poder sobre a minha vida. Mas se eu fizer o contrário, eu posso fazer o contrário. Muitas vezes a gente faz o contrário. O que vocês acham que acontece? Por isso que tem na Bíblia o versículo, chegai-vos para mim e eu me chegarei para vós. Eu estou descrevendo isso de maneira gráfica para que você entenda. Então existe a consagração que leva você à lei da liberdade. Jesus trouxe você nessa terra para que você seja livre, para que tudo que Ele tem para a sua vida se cumpra na sua vida. Mas às vezes está meio amarrado. E às vezes nós não somos assim, livres como o Senhor diz. E nós sabemos o que temos que fazer? Temos que assumir uma posição e dizer, agora não mais. Quando eu assumi aquela posição, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Eu não sabia. Eu era um cristão bem novo. Isso foi aí pelos primeiros 6 meses da minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu dormi naquela noite, quando eu me revoltei contra a situação, e às vezes as situações ficam na nossa vida porque nós não nos revoltamos contra elas. Eu me revoltei contra a situação e disse, não mais. Naquela noite eu dormi e eu tive um sonho. E Deus me mostrou no sonho tudinho que eu tinha feito um pacto com o demônio muitos anos atrás, quando eu não conhecia Jesus, e que o demônio estava se valendo daquilo para tocar na minha vida, para segurar o que Deus queria na minha vida. Eu não sabia nada desse negócio. Não sabia nada. Eu era um cristão novo, porque eu era ateu e à toa. Eu era um cristão novo. Sabe o que eu fiz assim, sem saber muito o que eu estava fazendo? Eu simplesmente rolei da cama, caí do joelho e falei, Senhor, esse Satanás é muito sujo. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E ele pegou isso. E ele segurou nas mãos dele. Mas agora não mais, Senhor. Agora o Senhor é o dono da minha vida. E agora, Senhor, se algum dia eu fiz alguma coisa, eu quebro. Gente, a próxima semana foi uma semana de liberdade naquela área da minha vida que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então, existe uma lei da liberdade. E a nossa consagração. O que foi que eu fiz? Quando eu disse, Senhor, não mais, não é verdade na minha vida. A tua palavra está dizendo que é assim, mas na minha vida não é liberdade. Está dizendo que eu tenho liberdade, não está havendo liberdade na minha vida. Então o que acontece quando a gente faz isso? A gente se consagra. Isso é consagração. Eu estou dando um exemplo para você de como é que se consagra, porque às vezes fica muito nublado a ideia. Consagração não é uma ideia, assim, é você chegar para Deus, é você se revoltar com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus na sua vida e você dizer não mais. E adivinha o que vai acontecer? Amém. Você liberou uma nova coisa na sua vida.
E você vai entrar na lei da liberdade. Jesus Cristo te libertou para você ser livre, primeiro, financeiramente. Viu o texto que eu li? O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele vai chacoalhar as nações e a coisa vai cair no seu bolso. Amém. Está escrito isso. Se você não acredita nisso, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 26, por lá, diz assim, que ao ímpio Deus dá trabalho para que ele junte e amontoe, para que então Deus pegue aquilo e põe na mão do justo. Eclesiastes 1, 26, por lá, 26, 27. Leiam, confiram depois para vocês verem. Isso é a palavra de Deus para a sua vida. Eu profetizo isso na vida tua, que é uma lei da liberdade e ela vem pela consagração e isso vai ser realidade na sua vida. Não mais amarração na sua vida. Chega! Amém. Mas você tem que dizer isso. Você tem que dizer, chega! Você tem que dizer, chega no nome de Jesus. E aí você então entrar naquilo que a Bíblia chama de lei da liberdade. Agora veja bem, na nossa introdução eu disse o seguinte, nossa consagração tem a ver com a nossa alma. Lembra Jesus no jardim do Getsemane, quando ele estava para ir para a cruz? Ele convidou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Mas a atmosfera espiritual era tão terrível que o que aconteceu com os discípulos? Dormiram. Jesus ia falar, mas vocês não podem vigiar nem na hora comigo, estavam dormindo. Aí Jesus diz assim, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sabe o que é a carne? Fraquíssima. Sabe o que é a carne? É a nossa vontade, as nossas emoções. A nossa carne é a nossa alma. Tem muita gente que pensa que é pecado. Carne é tudo que é pecado. Não. Carne é o teu eu, a tua alma, as tuas emoções, a tua razão. Sabe? E as nossas emoções, a nossa razão, Deus criou tudo isso para ser controlado pelo Espírito Santo que está no nosso espírito. Deus habita do Espírito e Ele quer controlar a nossa alma. Mas, sabe, às vezes nós não fazemos o que nós temos que fazer com a nossa alma, porque a nossa consagração tem a ver com a nossa alma. O seu espírito, você espiritualmente está pronto. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. Mas a carne é fraca. Nós temos que submeter ela. Se você for ler Mateus 16, Jesus diz, que dará o homem em troca da sua alma? Ele diz, se alguém quer vir após mim, está falando da alma, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, a cada dia siga. Ele não está falando do teu espírito, está falando da tua alma. Botar a alma sob controle. Então a lei da liberdade tem a ver com a sua alma, enquanto a sua alma é livre. E sabe, Jesus Cristo morreu para que você seja livre, suas emoções sejam livres, seus pensamentos sejam livres, sua mente não seja lá... eu vou dizer aqui uma palavra, mas eu não vou dizer que é bem feia. Sua mente não seja lá uma lata de lixo, que tudo que é coisa podre está lá dentro. Entendeu? Você é novo, nova criatura, sua mente tem que ser consagrada. Então, olha só, a consagração tem a ver com a nossa alma e é por isso que nós devemos obedecer à liberdade. E a lei da liberdade vem pela nossa alma. Quando nos consagramos, ou quando consagramos a nossa alma, nós submetemos elas ao senhorio de Jesus. Isso tem a ver, isso tem o poder de nos posicionar para sermos tudo que Deus quer, para recebermos tudo que está no coração de Deus. Sabe? Veja, pela morte de Jesus, não tem nada que Ele já não comprou por você. Ele comprou tudo. Sabe, daqui 5 anos... você vai ter necessidades. Você sabia que o sacrifício de Jesus já é a provisão para você daqui a 5 anos? Agora, sabia que é provisão para esse tempo que você está vivendo agora? É a provisão. Agora você vai dizer, mas Senhor, você tem provisão, onde é que está a minha provisão? Sabe qual é o problema? A provisão está pronta, mas nós temos que nos posicionar. Nos posicionar. Para que a provisão caia naquele lugar que ela precisa cair. Então, a primeira coisa que nós estamos dizendo aí, o ponto 1, é a liberdade começa na vontade de Deus. Gente, não foi você que escolheu ser livre. Aliás, a gente não podia escolher a nada, a gente estava no pecado, morto no pecado. Sabe quem que escolheu? Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi Deus que nos escolheu. A nossa liberdade começa na vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Se a minha liberdade tivesse que começar na minha vontade, eu estava morto. Porque às vezes eu não tenho essa vontade. Mas sabe, é possível, porque ela começa na vontade de Deus, é vontade de Deus que eu seja livre. Verdadeiramente livre. Versículo 17 do capítulo 1 de Tiago, o que diz aí? Diz assim, olha, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e não pode existir variação nem sombra de mudança. Que coisa tremenda! Todo dom perfeito. Escuta, olha aqui para mim. Presta atenção aqui, olha aqui para mim um pouquinho, só um pouquinho. Sabe quem você é? Da parte de Deus? Você é um dom perfeito. Os maridos devem ser, têm que ser, são um dom perfeito para suas esposas. As esposas são para ser um dom perfeito para os seus esposos. Veja mais isso. Você é um dom perfeito para os seus vizinhos. Sabe o que é a palavra dom? Vem, como é que ela é no grego? É caris, que é de onde vem carisma, que é de onde vem graça. A palavra graça. Você é a graça de Deus para aquela sua vizinhança. Você é a graça de Deus para os seus amigos. Deus queria usar a graça de Deus, e aí Deus do céu mandou um dom perfeito, que é você. Levanta a sua mão direita e diga comigo. Eu sou um dom perfeito de Deus. Porque às vezes nós menosprezamos quem nós somos. E sabe o que acontece quando nós menosprezamos a nós mesmos? A gente está olhando para nós com os nossos próprios olhos. Você tem que olhar para você com os olhos de Deus. Veja, você não é o que você pensa que é. Você não é o que os seus amigos dizem que você é. Você não é o que a sociedade, você que não é o que o mundo financeiro, você não é o que as condições que vocês estão vivendo dizem que você é. Só tem uma pessoa capaz e merecedora de dizer quem você é Deus. Você é quem Deus diz que você é. Pare de aceitar qualquer outra coisa, inclusive a tua própria ideia sobre você. Coisa mais terrível que eu tenho que conviver como pastor é conversar com as pessoas que têm assim uma visão errada de si mesmos. Elas vêm conversar comigo, eu falo, peraí, você é cristão? Ah, sim, claro, pastor, sou cristão. Jesus vive em você? Claro. Eu falei, então peraí, tem alguma coisa errada. Porque se Jesus vive em você, o que está acontecendo com esse negócio aí, com essa baixa estima, com essa coisa toda? Tem alguma coisa errada. E sabe qual que é a coisa errada? É a alma. A alma, você, do nada, você levanta, e tem gente que até tem esse ditado. Ixi, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Não tem? Até tem esse ditado. Gente, você nunca, no ponto de vista de Deus, você nunca se levanta com o pé esquerdo. Você sempre se levanta. Deus, para aquele dia, tem uma missão para você, tem uma visão para você, tem coisas para te dar, tem vitórias, tem provisão para você alcançar, se posicionando. Mas a tua alma, sabe o que ela faz? Ali está o caminho onde estão todas as coisas. A tua alma faz assim, ó, vai do lado. E aí fica sem o que Deus quer. É só isso. Gente, é só isso. Não existe assim uma coisa, Não, o negócio é simples. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Tudo o que você precisa. E você é um dom perfeito de Deus. Uma dádiva. Veja de onde você veio. Versículo 17, a primeira parte do versículo. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Sabe, na Bíblia diz que você tem que nascer de novo, você tem que nascer do alto, você tem que nascer do Espírito. Se você tem Jesus, presta atenção, gente. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus, antes de receber o nome Jesus, ele já existia. Ele é o Filho de Deus. Ele fez todas as coisas que existem, inclusive você e eu. Aí a Bíblia diz, ele estava lá sentado à destra do Pai. E ele veio lá do alto. E veio aqui nessa terra, entrou no ventre de Maria, nasceu como homem, e agora sabe onde ele está? Ele está vivendo em você. Você está entendendo por que você é um dom do alto?
Porque você nasceu do alto, você nasceu de novo, você tem Jesus no coração. E se você não tem, essa é a coisa mais urgente para a tua vida. É você receber Jesus como teu Salvador pessoal. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Veja isso. Tem muita gente porque pensa que nasceu num lar cristão, é cristão. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Deus não tem neto, Ele tem filhos. Certo? Agora preste atenção nisso. Então, nós nascemos no lar cristão, nós fomos batizados, fizemos, se você foi como eu fiz a crisma, eu servi, mas eu era só um religioso. Eu era só um religioso, porque eu nunca tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Sabe? Jesus era o Salvador, eu dizia, ai, Jesus, nosso Salvador, mas ele não era o meu Salvador, até que um dia ele se tornou o meu Salvador. Jesus tem que se tornar o teu Salvador. E aí você é tudo isso que a gente está dizendo aqui. Em Jesus. Por causa de Jesus, por causa do que Ele é em você. E por causa do que você passa a ser nele. Sem Ele você não é nada e nem tem nada dele. Essa é a grande verdade. Fecha o parênteses. Vamos voltar para aqui. Então nós somos lá do alto. Nós descemos do Pai das luzes, em que não há sombra e nem variação. Vamos falar com os pais aqui e o resto escuta. Que não tem filhos ainda. Como é que você pode provar para mim que aquela criancinha que você anda com ela por aí é teu filho, tua filha? É muito simples hoje em dia e barato. Faz um teste de DNA. Vai ver, olha na carinha dela. Mas vamos supor que puxou lá uma família tua lá no seu DNA. Olha na cara dela. Mas presta atenção. Você, se você é cristão, você tem o DNA de Deus em você. A vida de Deus. Sabe quem é a vida de Deus? É Jesus. Eu sou o caminho, verdade e a vida. A vida de Deus em você é o DNA. É por isso que você é filho. Entendeu? É por isso que você não pode querer ser neto. Você tem que ser filho. Tem que ter uma experiência pessoal. Nascer de novo. Amém? Então nós descemos dos pais das luzes. Nele não há erro nenhum. Gente, presta atenção. Olha aqui para mim, por favor. Presta atenção nisso, eu vou dizer talvez a coisa mais importante para você hoje. O diabo, a sociedade, muita coisa vive dizendo muitas vezes para você que você é um erro. Deixa eu dizer para você, você nasceu do Pai das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Você não é um erro. Não tem como você ser um erro, a menos que Deus seja um erro. Deus não é um erro. Então, para com esse negócio de você pensar que você é um erro. Às vezes nós temos algum problema na nossa vida e por causa desse problema nós pensamos que nós somos um erro. Não somos um erro. Porque nós viemos lá do céu, nós somos perfeitos. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu estava falando com uma garota agora, lá em Manaus, a semana passada agora, bem magrinha. Mas muito magrinho, parecia o Olivia Palito. E aí ela veio falar comigo, ela falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, qual é o motivo? Eu estou tentando engordar um pouquinho e eu não consigo engordar. Quando ela via, eu estava notando que ela era com a Olivia Palito. Aí eu perguntei para ela, e por que você quer engordar? Porque eu conheço tanta gente que quer emagrecer. Por que você quer engordar? E ela disse, porque pastor, eu me sinto tão mal sendo assim. Eu me sinto tão mal sendo assim. Ela estava com crise de identidade. Ela pensou que era quanto ela pesava. Quão gorda ela era, quão magra ela era. Veja, assim às vezes a gente põe a nossa identidade. Quão magro nós somos, quão gordo nós somos, como é que é meu corpo, como é que é, como é que... Gente, excuse me, você veio do Pai das luzes, Ele viu você antes de você nascer. Claro que muita coisa a gente tem por aí, por causa das comidas que come, aquela coisa toda. Eu não estava bem no programa de Deus, mas presta atenção. Ele não te ama por causa da sua aparência. Você não é um erro de Deus. E às vezes a gente fica pensando que a gente é um erro de Deus, porque a gente tinha aquele pai ignorante que nunca conheceu Deus, e era um atraso de vida, e a gente nasceu.
e nós não tivemos a imagem correta de pai. E aí nós ficamos jogando isso para Deus, como se Deus fosse igual ao pai aqui na terra. Não fui aceito, não fui... Se eu tivesse que falar do meu pai, quando eu nasci, Jesus, meu pai era um bebum, armado até os dentes, perigoso. Eu venho de uma família de assassinos. Assassinos. O tio que me batizou, falecido tio João, sabe qual que era? É por isso que eu tenho nome. Me deram o nome por causa do meu tio que me batizou. Presta atenção, ele chegava tão bêbado como um gambá na casa. Eu tinha 4, 5 anos e essa memória está na minha cabeça escrita ainda. Tinha uma casa em que o pessoal, depois que matava o porco, fazia aquela fumaceira para defumar e tal. E sabe quando ele chegava bêbado em casa, caindo de bêbado, sabe qual que era o prazer meu? Eu ia lá e ficava assim, lá na casa, e dizia, tio, me desenhe. Ele puxava um revólver, me desenhava. Essa memória está na minha cabeça, porque Deus me santificou, mas Deus não tira as memórias da gente. Deus não faz você esquecer. Está na minha cabeça. Esse meu tio morreu matado. Porque ele brigava tão bem, atirava tão bem, que todo mundo tinha medo dele. Um dia, um desses camaradas, que ele disse que ia dar um tiro no pé dele, chegou e atirou nele por trás, matou ele. Covarde, de medo, medroso. Medroso. Mas agora presta atenção, você não é um erro. Essa foi a família que eu nasci, eu não sou um erro. Não interessa. Não interessa, você não é um erro. Não interessa teu pai e tua mãe. A Bíblia diz, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor não te desamparará. Você não é um erro. Você precisa ser livre. Há uma lei da liberdade que é para a tua vida, porque você não é um erro. Amém? Deixa eu andar aqui, né? Porque o tempo não para, esse relógio lá atrás fica pegando no meu pé aqui. Nele não há erro. Nós fomos gerados pelo querer de Deus. Veja o versículo 18 aí na sua Bíblia. 18. Estão aí? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando Deus olha para você, Ele vê assim, uau, você é minha primícia. Sabe o que é primícia? É a primeira coisa. Primícia era usado para lavoura, os primeiros cachos que eles escolhiam eram as primícias. E quando ele olha para você, aí o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo, excuse me, não tem nada a ver com isso, não escrevi a Bíblia. O texto está dizendo para você, você é como as primícias. Você está entendendo isso? Se você entender isso, não tem por que você não entrar na liberdade de Deus. Não tem por que continuar uma vida de derrota. Não tem por que continuar uma vida do jeito que a coisa vai. Sem os padrões de Deus na sua vida. Não tem por quê. Porque, veja, fomos gerados pelo seu querer. Como primícias das suas criaturas. Ponto 2. O que precisamos saber para ser livres? Aí está a coisa. Às vezes nós não temos a informação correta. Às vezes nós não lemos a Bíblia o suficiente para saber o que Deus está dizendo sobre nós. Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso. Não deixa de ler. Leia e leia e leia e leia e leia, porque ela diz tudo quem você é. Ela diz o que Deus quer para você, ela diz o que Deus tem para você. É a palavra de Deus para você. Então veja, o que nós precisamos saber? Versículo 19 e 20. Veja a segunda parte do 19 que está escrito aí. Sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir. A primeira coisa que você tem que ficar pronto é para ouvir. E sabe, a primeira pessoa que você tem que ficar pronto para ouvir é Deus. Porque nós ouvimos há tantas vozes no ar, é o rádio que você liga, são os amigos, são as coisas, é tanta voz que você ouve. Nós temos que ser prontos para ouvir. E tem que começar ouvindo Deus. Deixa eu perguntar para você. Quantas vezes você ouviu Deus nessa semana? Ei, pense com você mesmo. Quantas vezes você ouviu Deus essa semana? Pastor, mas Deus não está falando comigo. Pera aí, gente. Deus está sempre falando com a gente. O problema, sabe onde? Está aqui, ó, no ouvido. Por isso que Jesus dizia, ele falava e era como se não estivesse falando. Daí ele dizia a seguinte frase,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele dizia isso? Porque ele falava e ninguém ouvia, não tinha ouvido. Então, isso serve para você. Deus está falando com você. Você precisa sintonizar os teus ouvidos com Deus, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar para você o que Ele quer que você faça, aonde quer que você esteja, qual é o caminho que você deve dar para a sua vida, a orientação. Ele está falando. Ele está falando. Mas aí a gente não ouve Deus falando e sabe o que a gente faz? Vamos lá e fazemos o que a gente pensa que é. E aí a gente se dá mal e muitas vezes se dá mal e continua se dando mal. Então nós temos que ouvir. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir. Pronto, pronto. Você está dirigindo, você está ouvindo, você está... Seja pronto para ouvir. Agora veja só, versículo 19c, a segunda parte. Seja pronto para ouvir, tardio no falar. Sabe por quê? Porque depois que uma palavra sai da nossa boca, a gente não junta mais ela. E dependendo da pessoa que você falar, para quem você falar, faz um estrago. Se a pessoa não tiver com a sua identidade em dia, faz um estrago. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando eu comecei a ser pastor, eu vivia de estrago em estrago. Não estava pronto. As pessoas falavam uma palavra para mim, às vezes me confrontavam, uma ira subia no meu coração. Pergunta para Nice como é que era. Ela conta para vocês. Vocês talvez não sabem porque não estavam na minha casa. Mas ela... não estava. Então aquilo me feria o coração. Feria. Eu era um pastor ferido. Coisas que aconteciam, coisas. Você sabe que traições que aconteciam, você fazia tudo para alguém, aquela pessoa não reconhecia, ainda falava mal de você. Hoje, o que importa é o que Deus fala, que eu sou. Não é que a situação mudou, continua exatamente da mesma coisa. Mas eu vou dizer, eu mudei. Deus me mudou. Eu não saio mais rejeitando as pessoas. Não saio mais. Mas você não queria estar comigo antes, te garanto. Então, olha só, tardio para falar, derramava palavra terrível. Devemos ser tardios para se irar. Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Você pode até dizer, pastor João, hoje é o seu dia de contar suas mazelas, né? As suas desgraças. Não, eu não estou nem preocupado, não mexe comigo eu contar e falar do meu passado. Eu estou livre para falar do meu passado. Mas sabe como foi que eu conheci a Jesus? Eu conheci a Nice. Me apaixonei por ela, era filha de pastor. Aí tudo que essa menina fazia era ir na igreja, não fazia outra coisa. Aí se eu queria estar com ela, aonde que eu tinha que ir? Na igreja. Então eu ia na igreja, pergunta para mim se é verdade ou não, armado. Uma caixa de bala do outro lado do bolso, um revólver lotado do outro lado, e armado para a igreja. Muitas vezes ainda eu dizia, eu acho que eu não vou levar meu revólver hoje, nem se guarda aí para mim. Imagine, era assim que eu vivia, porque eu era pistoleiro. Eu era. Todo mundo sabia quando eu voltava de madrugada em casa, porque eu voltava tirando as luzes. Nunca tinha luz ali na rua. Eu voltava alvejando, E de tanto atirar, você aprende a atirar, porque isso é prática. Eu atirava bem. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi vender meu revólver. Mas eu era irado, mas tão irado. E sabe, no começo do meu ministério já era pastor, mas eu era um pastor irado. Eu lembro uma vez... só Jesus na causa. Eu lembro uma vez que estava voltando de uma conferência. Foi uma bênção de conferência. Eu morava em Foz do Iguaçu. E o dito ônibus chegava às 5 da manhã. Estava escuro ainda. E Foz do Iguaçu, perigoso. Eu morava bem no centro, perigoso. De madrugada, então, rodeado de favela, aquela cidade. Ainda é perigoso. E eu desembarquei, peguei minha mala, vinha puxando a malinha assim e tal. De repente eu olho lá na frente, 2 camaradas vindo de lá para cá, outro do outro lado da rua, um do outro lado da rua. E aí foi chegando, e um foi passando por lá de cá. Eu falei, vou ser assaltado. E não deu outra. Levaram minha mala, todos os documentos. Aí eu cheguei em casa, pergunta para mim essa história. Cheguei em casa, sentei na área da frente, tinha uma cadeira de balanço,
5:30 da madrugada, eu estava lá na cadeira de balanço, e aquele negócio comendo aqui dentro. Uma raiva. Eu fiquei esperando, eu pensei assim, ó, olha na minha cabeça, ó, esses caras vão levar lá as coisas, deixam lá em casa e saem para roubar mais alguém. Se eles voltarem por aqui, a coisa vai pegar. Por 3 meses, sabe o que eu fazia na cidade? Eu só andava pelas ruas escuras. Pronto, se aparecesse alguém na minha frente, estava no chão no ato. Bem irado. Gente, você pode até rir, você não ia querer estar no meu lugar. Era assim, foi assim. Até que Deus me libertou dessa ira. Era uma ira contra tudo, contra todos. Vocês entenderam? Então a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser tardio para se irar. E tem outro versículo que diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a gente quer a justiça de Deus. Essa é a minha história. Deus trabalhou comigo. Mas eu era assim. Eu era assim. Bem naquele tempo, aconteceu que a gente morava assim, minha casa, daí a rua, né? Pertinho daí eu fui assaltado. E ali o pessoal descia de uma favela que tinha mais lá longe, tal, subia por ali. E uma noite eu acordo assim, sobressaltado. Eu abro assim a cortina, um camarada lá em cima do outro, com o joelho em cima do outro, assaltando o outro. Eu levantei como um relâmpago, abri a porta e saí. Quando eu cheguei no portão, o portão estava com cadeado e a chave do cadeado estava lá dentro. Eu ia saltar em cima daquele camarada, morria ele ou eu. E eu era pastor. Naquele tempo, estou contando a verdade para você. Está pensando que eu tinha medo? Meu negócio é o seguinte, ou você me mata ou você morre. Era pastor. Eu estou contando a verdade para tardio para se irar. Ok? Porque a nossa ira, versículo 20, não produz a justiça de Deus. Versículo 20 aí. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta. Então, ó, gente, pode fazer o que você quiser, fique comigo aqui, nessa igreja, porque eu não vou ficar bravo com você. Eu vou dizer pobrezinho de você, puxa, não, tem que crescer. Não, vou pensar todas essas coisas. Mas, irado, já venci essa fase. Já venci, graças a Deus. De vez em quando ela quer voltar. Mas eu tenho que pôr ela debaixo do pé. Ela quer voltar de vez em quando, porque não pensa que não tenta. Tenta. Terceira e última coisa. Nós estamos aí, o processo de consagração. Meus amados, a consagração tem um processo. Tem que seguir um processo. Deus é um Deus de processos. Veja como é que Deus faz as coisas. Deus fez a terra, fez as águas, aí o sol bate, a água evapora, e depois está lá em cima, aí vem as chuvas e regam a terra de novo, e o processo continua. Deus fez as árvores, elas dão folhas, as folhas caem na terra, a árvore pelas raízes tira o mantimento dela da terra, aí as folhas morrem, viram adubo, o processo. Deus é um Deus de processos. A nossa vida cristã tem um processo. Se a gente não entrar no processo, a gente não chega lá. Agora olha só o processo. Versículo 21 até o versículo 25. 21 até o 25. Estão aí comigo? Diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não... Eu estou olhando aqui e falei, que negócio é esse? É 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Essa é a primeira parte do processo. Gente, nós temos que despojar. Sabe o que é despojar? A palavra, a origem dessa palavra, no grego, despojar, é como se você desvestir uma capa que está sobre você. Desvestir uma capa. Então você tem que tirar essa capa de cima de todo, diz aí, acúmulo. Às vezes vai acumulando de maldade. Vai acumulando maldade sobre maldade, vai fazendo um acúmulo. Ok? Vai acumulando a maldade. Agora veja como diz aí para frente. E impureza. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê?
A vossa alma. Nós estamos tratando aqui do quê? Do seu espírito ou da sua alma? Estamos tratando da sua alma, as suas emoções, a sua mente, a sua razão, as suas decisões. Essa é a sua alma. É aí, na sua alma que essas coisas acontecem. Então diz lá, ó, é poderoso para salvar a sua alma. Então há um processo que é poderoso para salvar a sua alma. Que coisa tremenda, hein? Então, Deus está sabendo dessas coisas, veja lá como continua, versículo 21, 22 agora. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E é interessante você parar para pensar nisso, porque olha só, no versículo 1, a primeira parte diz assim, temos que nos despojar da impureza e da maldade. Mas sabe o que eu e você fazemos? Eu faço muito isso. Daí me pego fazendo e falo, opa, não é por aí. No processo de Deus vai por aqui, eu estou indo lá. A gente ora, ai Senhor, me livre. E Deus está dizendo, ei, atenção, eu disse para você, tire de cima de você. Agora você está querendo que eu vá lá e tire? Eu já dei Jesus, eu já dei o Espírito Santo. Eu já dei o poder, há poder em você para dizer não. Gente, Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, fui tentado por Deus. Diabo é que tenta. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. E nunca diga, eu não pude resistir, porque o 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque com a tentação, Deus dará força e escape. Mas então, por que a gente está assim? Porque a gente não está fazendo a nossa parte do processo. Sou eu que tenho que fazer isso. Irmãos, a grande verdade é o seguinte, se você entender que é alguma coisa, pode parar de orar para Deus fazer, porque é você que tem que fazer. Tem coisas que Deus só pode fazer na sua vida. Se você quiser fazer, você não vai conseguir nunca. Mas tem coisas que só você pode fazer, Deus nunca vai fazer. É a nossa responsabilidade. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, amém? Então, despojando da impureza, vamos acolher com mansidão a palavra. Gente, às vezes a gente ouve uma palavra de Deus, mas porque ela é uma correção e a gente está tão machucado que a gente não pode ouvir a palavra, não? A gente não recebe. A palavra dá na gente e volta para fora. Não entra no nosso coração. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz assim que se você está sem correção, você não é filho. Hebreus, capítulo 12. Se você está sem correção, não é filho, é bastardo. Porque o pai que ama o filho, corrige todo filho que ele ama. Você está sem correção? Está feio. Ai, que alegre. Deus não me corrige. Coitadinho de você, pobrezinha. Porque então não é filho, segundo a palavra de Deus. A correção é parte do amor de Deus. Agora, olha só, devemos acolher com mansidão a palavra. Agora veja a segunda parte do versículo 21. É a palavra que pode salvar a tua alma. Gente, olha aqui para mim agora. É a palavra, diga comigo, é a palavra de Deus que pode salvar minha alma. Mais uma vez, é a palavra de Deus que pode salvar minha alma. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que a palavra de Deus vai salvar a tua alma se ela não estiver dentro de você, no teu coração? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo que Jesus disse. Agora, como é que você vai lembrar alguma coisa que você nunca leu, nunca ouviu? Como é que vai lembrar? Então, nós, os cristãos, gente, por favor, o nosso negócio é a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Ela é o teu alimento. É ela que vai salvar a tua alma. A palavra de Deus é viva e eficaz, cortante como espada de dois gumes, divide junto e medulla, divide espírito e alma. Coisa tremenda. Gente, então a palavra, sabe, amados, o pastor Paulo fez um esquema aí de a gente meditar na palavra. Alguém fez um esquema aí, Pablo, de a gente meditar na palavra, os versículos para meditar na palavra. Gente, essa é a coisa mais importante que existe. Nós temos uma congregação hispana aqui na igreja que se reúne às 4 da tarde. Normalmente, meu dia, eu não vou para casa no domingo, já fico aqui direto. Eu comecei com eles um curso sobre os novos hábitos do cristão, em espanhol aqui. Comecei na sexta-feira passada. Então, gente, os novos hábitos que você vai ter, sabe qual que é a origem deles? A palavra. Você tem que pegar na palavra
os novos hábitos. Deus quer gerar novos hábitos. Então esse é o caminho da consagração. Agora veja outra coisa importante. Devemos nos tornar, versículo 22 a 25, praticantes da palavra. A Bíblia diz, se você se torna praticante da palavra, veja o fim do versículo 25. Olha aí o fim do versículo 25. Vai lá, por favor, 25. Fim dele. Mas, se este será bem-aventurado em tudo o que fizer. Diga, Senhor, levanta sua mão e diga, Senhor, eu quero ser bem-aventurado em tudo que eu fizer. E aqui esse texto que está dizendo, não está dizendo talvez você seja. É possível que você se torne. Aqui está dizendo será. É uma afirmação. É positiva, não tem como não ser. Se você fizer a tua parte. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. Existe uma lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? É a palavra de Deus. Se você atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera. Ai, hoje eu fiz tudo direitinho, de acordo com a palavra de Deus, mas o resto do mês não fez nada. Não adiantou, você anulou o dia que fez. Perdeu todos os outros dias. Perdeu todos os outros dias. Sabe, irmãos, Deus tem coisas para você hoje, coisas para você amanhã, coisas para você depois de amanhã. Se você não entrar nisso que Deus tem para você hoje, deixa eu dizer para vocês, nunca mais volta. E, gente, se você não entrar no que Deus tem para você hoje, amanhã essa coisa não está mais aí. Porque Deus tem outras coisas para amanhã. E aí você vai construindo uma vida e deixando um rastro de bênçãos que você nunca entrou nela. A coisa mais terrível na vida do cristão é esse rastro de bênçãos que fica para trás e que a gente não entrou na posse delas. Porque as bênçãos de ontem não vêm mais. Essas já passaram. Faça um exercíciozinho com você mesmo, comigo aqui. Pensa, nós estamos aqui no mês de outubro. De janeiro até outubro. Quanto você tem entrado no que Deus tinha para você? É possível que tenha ficado um rastro de bênção. Um rastro de bênção. Que você nunca entrou nelas. E sabe qual que é a coisa mais terrível disso? Não vai entrar, nunca mais. Já passou. Então você não pode viver a tua vida. Você não pode viver a tua vida fazendo a coisa que Deus não tem para você fazer. Você não pode viver a tua vida estando onde Deus não tem para você estar, no lugar errado, porque no lugar errado não tem a bênção. Fazendo a coisa errada não tem a bênção. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Eu acho que eu não estou falando uma linguagem do outro mundo. Eu sou coach. Sabe qual que é uma das coisas que a gente ensina para que alguém seja bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido com o teu grupo, você quer fazer alguma coisa de maneira bem-sucedida, existe um princípio simples. É como se tivesse um ônibus, que você vai para algum lugar, que é teu alvo, é o que você quer fazer. Primeiro princípio, coloque dentro do teu ônibus as pessoas certas. Coloque as pessoas certas dentro do teu ônibus sentado no lugar certo. Se ela estiver no lugar errado, não adianta ser a pessoa certa. Tire de dentro do teu ônibus tudo que é pessoa errada, para aquilo que você tem. Não estou dizendo rejeitar, não estou dizendo não gostar das pessoas, eu estou dizendo aquele objetivo que você tem, pode ser que a pessoa era tremenda, perfeita para uma outra coisa, para aquilo não. Então, tira do seu ônibus. Esse é um princípio de coaching. É um princípio para alguém se tornar bem-sucedido. Eu faço isso com pastores. É um princípio. Mas sabe, às vezes, eu estava falando com alguém que é coach também. Eu fui esses dias para falar com alguém aí, umas semanas, até uns 5, 6 semanas atrás, lá em Miami. E ele é um coach também. Eu olhei para ele e falei assim, olha, acho que eu estou precisando de um coach. Ele falou, eu acabei de arranjar um. Eu falei, então é assim também que funciona. Ele falou, claro que você já sabe que é assim que funciona. Eu falei, porque eu não consigo, eu gostaria tanto que a nossa igreja crescesse, em número também. Eu sei que nós temos qualidade. Gente, essa palavra que você está ouvindo aqui, excuse me, não é porque eu sou alguém, não é. Essa palavra aqui é do trono de Deus. Eu não prego se Deus não me der a palavra, eu não prego.
Eu não vou pregar. Olha, eu sou professor de hermenêutica, de método de estudo bíblico, de teologia, sou professor de tudo isso. Quando eu era mais jovem, eu costumava fazer assim. O que vocês querem ouvir hoje? Porque eu sei que qualquer texto que você me der, eu sei como analisar o texto. Eu sou professor nisso. Eu ensino isso. Agora, isso é uma coisa. Você receber a palavra que Deus quer é uma outra coisa. É diferente. Vocês estão vendo como é que eu analisei esse texto aí? Isso mostra para vocês o quanto eu sei analisar o texto. Está vendo aí? O texto, a análise que eu fiz do texto. Eu sou professor nisso. Agora, a inspiração, meu amigo, você pode ser um professor, sabe, sem óleo. Você pode falar a coisa certa, mas sem a graça, sem a coisa. Eu recuso isso. Entende? Então, eu estou dizendo para vocês, a coisa é séria. Nós temos que nos alinhar. Então, olha a palavra tem poder para salvar nossa alma. E vamos terminar aqui, versículo 22, 25, temos que se tornar participantes, praticantes da palavra e vamos ser bem-aventurados. Deus quer que você seja bem-aventurado. Em nome de Jesus, eu estou olhando aqui para um grupo bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Deus diz que Ele quer isso. Não é você, nem você que decide. Nem você que decide. Não é? Você é um bem-aventurado por instrução divina. Só tem que se alinhar, só tem que se posicionar, tem que entrar aqui no processo para pegar essa liberdade para ser esse bem-aventurado. E terminando, versículo 22 e 24, não seremos somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 24, esse versículo do enganando, ok? Aí, porque se contempla no seu espelho, vai e logo se esquece. Muitas vezes, eu não faço isso, por uma questão de respeito. Mas às vezes, se eu chegasse aqui e perguntasse para vocês, o que aconteceria com você se hoje eu perguntasse o que eu preguei na última vez? No ano passado eu não estava, mas na última. Olhou no espelho, esqueceu da imagem. Entende? A gente é rápido assim para esquecer da palavra. Nós somos rápidos para esquecer. Mas a Bíblia diz que a gente não pode se enganar. Vai para o 25. Porque veja o que acontece. Entretanto, todo aquele que atenta para a lei perfeita, a da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Esta é a lei da liberdade. Isso aqui é uma lei. Deus só trabalha com leis. Agora, pergunta. Você pode impedir a lei de funcionar? A lei de Deus? Veja. Existe uma lei chamada Lei da Gravidade. Este livro aqui tinha que estar lá no chão. Por que ele não está no chão? Porque eu estou com uma outra lei operando que está impedindo a lei da gravidade de acontecer isso. Qualquer lugar na face da Terra vai acontecer isso. Mas eu posso criar uma lei. Aqui eu estou criando a lei. Que eu estou impedindo a lei da gravidade de funcionar. Sabe o que acontece com você e comigo? Nós criamos leis que impedem a lei da liberdade de funcionar. E quais são as leis? Nós saímos da palavra de Deus, nós ficamos vivendo da maneira que queremos, nós ao invés de nos santificarmos, nós queremos arrumar um auê cristão, muito joia, programas cristãos, muito jóias, mas a palavra mesmo que muda a nossa alma para fazer diferença no mundo. A Bíblia diz, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E é bom que você acredite nisso. Pode acreditar. Se eu quisesse, a gente tinha já mudado essa parede aí para o outro lado lá, de tanta gente que a gente tinha na igreja. É só mudar o sermão, é só mudar o jeito de fazer as coisas, é só a gente baixar o nível. É só eu parar de olhar para vocês e ver vocês do jeito que eu vejo. Eu não vejo vocês como instrumentos que eu vou usar aqui. Eu não vejo vocês como um meio para mim fazer os meus fins. Para mim, vocês são filhos de Deus. E ai de mim, como líder, se eu não fizer com vocês o que Deus quer. Agora, isso não dá ibope. Não acredita, não dá ibope. Um dia desse eu estava reclamando com o André, meu filho, que é pastor na Grécia, missionário na Grécia. Eu estava dizendo para o André, André, eu não sei. Talvez eu desaprendi as coisas. Ele falou, pai,
Não é que o senhor desaprendeu. É que o que você, se o senhor está querendo fazer, a maneira que o senhor está querendo fazer, não dá ibope. Então, você vai ser um pastor de uma igreja, não uma mega igreja. Porque mega igreja você tem que funcionar como um business, como um negócio. Igreja, no meu conceito, não é negócio. E eu não vou mudar. Se for para mudar, eu vou fazer outra coisa na vida. Deixe de ser pastor. Porque eu não posso negociar a minha integridade perante Deus e a minha responsabilidade. Porque eu sei bem o que Deus tem. Entendeu? Graças a Deus. Então você é isso. Sabe, você não pode se enganar você mesmo. Conclusão, versículo 25. Volta ao versículo 25 para a gente ler. Vamos ler. Fique em pé no nome de Jesus. Nós vamos adorar e nós vamos dar um tempo para você poder se alinhar com a lei da liberdade, que é a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Aí, está aí no telão. Entretanto, vamos lá de novo, todo mundo, levanta a sua voz. Leia para você mesmo. Você está lendo para você. Entretanto, aquele, peraí, que é aquele? Que é aquele? Aquele é um negócio que só Deus sabe quem é. Eu. Portanto, eu que atento bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela eu persevero, não sendo ouvinte esquecido, mas sendo executor da obra, eu serei bem-aventurado no que eu fizer. Aleluia! Assim você tem que ler a palavra de Deus.